Aí já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos a essa live de quarta-feira. Sejam todos bem-vindos aí. Nós estamos dando continuidade às nossas lives aí da comunidade Alicerce. Então, aos poucos o pessoal vem entrando. O Elson já está aí presente. Deus abençoe aí. E hoje para falar para vocês de um assunto aí que é o bem inesgotável, né? Hoje é um assunto bem, assim, bem complicado. É simples, mas é complicado falar do bem hoje, né? Ainda mais falar do bem inesgotável, de algo que não se acaba facilmente, né? Diante de tantas realidades que nós estamos vivenciando, que estamos vendo aí, é muito difícil olhar para a realidade e falar, nossa, o bem é inesgotável, né? Então, hoje é um assunto que nós vamos aprofundar aí. Espero que você goste, espero que você participe junto com a gente aí através das redes sociais. A gente vai tentar trazer um pouco daquilo que muitos chavões existem, né? Muitos. O bem sempre vence, Sim, com certeza. o bem nunca acaba. Aquilo que é bem, aquilo que é bom dura para sempre, né? São vários os chavões e que muitas vezes fazem com que a gente perca o real sentido daquilo, né? Qual que é a essência, o significado desse bem nas nossas vidas e como colocar ele em prática, né? Até atrapalha a gente alguns chavões aí que a gente acaba utilizando, né? O bem sempre vence. E muitas vezes a gente não vê isso na nossa vida acontecendo, a gente não espera resultados muitas vezes acontecer de acordo com aquilo que nós idealizávamos, né, de uma forma boa. Então, tem um mistério de Deus aí para a gente aprofundar. Então, já agradecendo a cada um de vocês, já convidando a cada um de vocês a acompanhar as nossas lives, a gente que está lá no YouTube, né? Toda live da comunidade que a gente faz aqui fica gravada no Facebook, mas também lá no YouTube. Então tem o canal da comunidade. Se você não se inscreveu ainda no canal da Comunidade Católica Alicerce, corre lá, se inscreva lá no YouTube da comunidade e você vai acompanhar outras lives que a comunidade aí tem feito aí, né? Uma série de lives, de reflexões aí muito interessantes. Então, corre lá e participe com a gente através do YouTube. Aquilo que a gente faz nas lives, né? Essa proposta que a gente traz é sempre no intuito de fazer com que a gente perceba e olhe para a nossa vida com mais sensibilidade, né? A gente tem vivido esse período de pandemia. Alguns já estão de paciência cheia, esgotada, né? Porque tem algumas restrições. Outros ainda estão levando na tranquilidade. Alguns nem sentiram diferença, né? Sim. Tanto porque talvez ainda esteja na mesma rotina, ou porque já está acostumado mesmo em viver dessa forma. E a gente percebe, assim, essa necessidade, né? Então, essa live é justamente para que, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que tantas situações acabam vindo, né, de muitas informações da internet, da TV, de rádio, a gente percebe que cada um vai puxando para um lado e muitas vezes a gente vai se perdendo nesse caminho, né? Não só no tempo de pandemia, né, mas no decorrer da nossa vida. Então a nossa proposta é justamente essa, para que a gente, se colocando diante daquele que nos criou, a gente possa perceber esse movimento do Cristo, esse movimento desse bem, desse belo, desse verdadeiro que a gente tem refletido e que você possa também aproveitar desse momento, compartilhar com outras pessoas, talvez alguma reflexão sobre assim, eu lembrei de tal pessoa, manda lá para ele, né? Compartilha, tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, então não tem desculpa, né? Para não ouvir algo bom, não tem desculpa para parar um pouquinho e fazer uma reflexão diferenciada no seu dia. Então essa é a nossa proposta e nós louvamos a Deus por você estar aqui conosco. É isso aí. Pessoal do Facebook aí, tá tudo certo, dá um ok aí, quem estiver pelo Facebook aí. Pessoal do Instagram aí que tá junto com a gente, Beatriz, o Igor, as meninas da comunidade, tá tudo ok aí, podemos dar início. O pessoal vai entrando, né? Então, a gente vai dar início.
só para ver se está ok aí, se está tudo certo. E vamos embora, vamos que vamos. Vamos aprofundar nesse assunto. Então vamos começar com a nossa oração, pedindo para que nesta quarta-feira o Espírito Santo possa guiar os nossos passos, para que o Espírito Santo possa nos direcionar, nos levar a fazer essa experiência profunda com Deus, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós sentimos, que muitas vezes das nossas incompreensões, que o Espírito Santo nos faça vivenciarmos essa experiência do Cristo que nos ama, do Cristo que doou a sua vida para o maior bem, que é a nossa salvação. Que nós possamos, Senhor, a partir dessa live, entender e aprofundar e sentir também um pouco mais essa tua proposta desse bem maior, que é o seu tesouro, que é o reino dos céus. Por isso nós te entregamos, Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos para a honra de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal do Facebook, dê essa possibilidade para outras pessoas também. Vai lá no compartilhar sala de vídeo, abre uma sala de vídeo, outras pessoas que você conhece que estão necessitando aí desse bem, né? Tem pessoas que estão necessitando do bem, tem pessoas que a gente vai convivendo, é tão negativa, é tão coisas que vai pesando a vida das pessoas, que uma palavra do bem, às vezes até soa, quando a pessoa fala alguma coisa boa, até soa diferente. Nossa, sim. Até que vi que você falou uma coisa boa, e talvez você conheça uma pessoa assim, que vive com a sua vida centralizada naquilo que é negativo, naquilo que não é tão bom assim. Então, vai lá compartilhar, sala de vídeo, e você também está aí fazendo com que o carisma da comunidade Alicerce chegue a outras pessoas. Vamos começar então? Pode começar? Pode. Gente, o tema dessa live de hoje é: o bem é inesgotável, né? Uma questão assim, até difícil de se pensar, porque o bem é inesgotável, né? Primeiro, a gente tem uma certa dificuldade de pensar no bem. Porque todas as vezes que nós pensamos no bem, o bem está tão relacionado com uma coisa chamada prazer, né? Eu faço o bem e eu preciso sentir prazer. Então tudo aquilo que me faz bem, nós logo relacionamos essa sensação prazerosa da vida. E é por isso que muitas vezes nós confundimos sensação com uma ação. Porque o que é o bem? O bem é uma ação. O bem, se a gente falar o bem como prazer, ele é estático, ele é momentâneo, ele é naquela hora e acabou. Bem, e a gente traz muito para a questão do bem-estar, né? Sim. Se eu estou bem, bem-estar é programa da Globo, né? É isso, né? Programa da Globo, bem-estar, gente. O bem não tem nada a ver com só uma condição onde me deixa estável, onde me deixa confortável, de uma sensação que me traz prazer. Pelo contrário, o bem sempre é algo que me coloca em ação, em encontro, em saída, em busca. O bem, então, para a gente começar e para você entender, desvincula isso da sua cabeça. Bem e prazer. Talvez você muitas vezes fala assim: nossa, não acontece nada de coisa boa na minha vida. Por quê? Porque você não consegue perceber aquilo que acontece de bom na sua vida,
Porque muitas vezes a vida está ligada ao prazer, está tão relacionado com o prazer que muitas coisas boas estão acontecendo que você nem consegue perceber, porque você é uma pessoa dependente do estado prazeroso. E daí que nós nos enganamos, né? Daí a gente pode começar a entrar numa reflexão no sentido de que como eu vou discernir aquilo que é bem, né? Se eu estou realmente fazendo um ato de bondade, uma ação de bem, ou se eu estou realmente voltada para o meu prazer. Né? A gente tem falado aí nas últimas lives bastante sobre as virtudes, né? Porque são elas que vão nos ordenando, são elas que vão nos organizando para que a gente consiga perceber essa realidade na qual a gente está inserida. Eu não sei qual é a realidade de todos aqueles que nos acompanham, né? Mas quando a gente diz dessa realidade, é justamente assim, a minha realidade hoje. Sou missionária consagrada à vida, celibatária, convivo com os irmãos na comunidade de vida e a gente vive para essa evangelização. E eu tenho que buscar o bem dentro dessa minha realidade. Eu não posso trazer para minha consciência, trazer para mim, pensar assim, vou fazer o bem e, sei lá, vou ajudar um idoso lá no lar de velhos. Isso é um bem, é um ato de bem, mas não é um bem dentro da minha realidade. Pode acontecer, né, de nós sermos chamados para uma missão, mas se eu trouxer essa realidade como um bem, uma exigência para a minha vida, eu vou estar saindo da ordem daquilo que é a minha realidade. Porque eu vou querer fazer por mim mesma, eu vou querer fazer coisas da minha cabeça. E muitas vezes é isso que acaba acontecendo, né? A gente perde a noção do que é o bem, porque eu vou decidindo por mim mesma, eu vou decidindo por aquilo que eu gosto. Né? Antes de comunidade de vida, antes mesmo de eu conhecer a comunidade Alicerce, eu trabalhei com idosos, por isso que eu trouxe esse exemplo, né? E eu trouxe um afeto muito grande, eu tenho um afeto muito grande pelos idosos, eu gosto muito. É uma sabedoria enorme, né? Você poder sentar lá de um idoso e ouvir toda a história, ouvir todo o enfrentamento da vida, né? Mas esse não é um bem que é dentro da minha realidade. E se eu procurasse por esse bem hoje na minha realidade, eu estaria apenas vivendo pelo meu prazer. Eu trouxe esse exemplo muito, muito simples para que a gente possa perceber que dentro da realidade, não sei, você casado, com filhos, qual é o bem que você deve fazer, né? Procura primeiro dentro do seu dia a dia, dentro do cotidiano, né? Senão a gente acaba criando muitas coisas e a gente não percebe que o maior bem que nós podemos fazer é para aquele que está do nosso lado. E a gente fica procurando coisas para fazer fora, sendo que dentro da nossa casa, do nosso convívio, das nossas relações mais próximas, tem alguém precisando da minha ação de bondade, da minha ação pelo bem. E muitas vezes eu fico aqui, fechada no meu prazer, fechada nas minhas sensações, fechada nas minhas emoções, e eu acabo me despersonalizando. Né? A gente percebe que, assim, quando eu vivo somente por essa emoção, por essa sensação, eu estava até refletindo sobre isso ontem à noite, né? Quando a gente se coloca diante de alguém, eu acho que todos já fizeram essa experiência, né? De poder ouvir alguém que traz um problema, né? Amanda, eu tô passando por tal situação. Mas já, minha família tá desse jeito. Ô, Emily, Thaís, sei lá, você já ouviu de alguém, assim, eu tô passando por um problema, um aperto aqui no meu peito, uma tristeza, um sentimento, e como que eu vou saber o que aquela pessoa sente? Né? Como que eu vou me colocar diante daquela pessoa se eu não olhar para o bem que eu posso fazer por ela? Né? Se eu ficar somente ouvindo e percebendo o problema, e percebendo a situação e tentando julgar uma situação, eu acabo não olhando para a pessoa que está diante de mim. E aí eu não posso fazer uma ação de bem. Eu acabo muitas vezes julgando a situação, isso é ruim mesmo, ou isso é bom, isso vai te trazer uma vingança, isso vai te trazer prejuízo. E aquela pessoa que seria o objetivo da minha ação, que seria a receptora da minha ação de bem, ela sai com as mãos vazias, ela sai com o mesmo aperto no peito, ela sai com o mesmo sofrimento.
porque eu não olhei, eu não coloquei acima da minha emoção aquilo que é o bem para aquela pessoa. Então percebe que dentro da nossa relação, do nosso dia a dia, a gente precisa ter essa sensibilidade, né, da realidade para que acima de qualquer coisa esteja o bem que eu posso fazer a alguém. Né? Porque senão eu vou me deixar levar pela emoção, eu vou me deixar levar pelo prazer, vou me deixar levar pela revolta, que muitas vezes são situações que chegam, que causam essa revolta, né? E aí o bem a gente chuta lá para escanteio. Fazer o bem para quê, né? Porque as pessoas, né? Eu tô falando, né? As pessoas, eu me incluo nessa, né? Nós temos assim essa grande dificuldade, né? E a gente sempre precisa encontrar diante dessa realidade que nós vamos vivendo, sempre essa pessoa culpada, né? Sempre a culpa. Não aconteceu da forma que eu esperava. Porque nós fazemos o bem de uma forma recíproca, né? A gente quer o retorno. Nós fazemos o bem esperando a ação do outro. Por exemplo, nós vamos fazer bem para o outro, aqui que a Amanda está falando, né? A gente está fazendo bem para o outro, esperando que o outro nos dê uma forma, não vou falar retribuição, uma retribuição. Você dá um presente, você espera um abraço. Você dá algo para alguém, você espera um obrigado. E daí o bem sempre está ligado a algo recíproco, a algo que a gente precisa receber. Então, a concepção que nós temos do bem em nós, humanamente falando, né, do humano, é que tudo que nós fazemos para o bem, o outro precisa nos dar algo em troca. Eu preciso sentir uma satisfação pelaquilo que eu estou fazendo, e essa satisfação não é uma satisfação pela ação que eu estou fazendo, mas é pela ação do outro. E a gente fica esperando para que nós nos realizemos, para que nós nos sentimos preenchidos pela ação do outro. Né? Eu vou fazer isso e espero que o outro me dê um abraço. Daí o abraço do outro é que me dá significado para o bem. E é por isso que nós frustramos. E é por isso que nós, na nossa vida, nós deixamos a desejar. E é por isso que nós, humanamente, nos cansamos de fazer o bem. A gente até conversava aqui e falou assim, Amanda, quantas vezes, né, a gente fala assim, o bem vou falar até algo contraditório. Fala assim, o bem, nós colocamos o termo, né, o bem é inesgotável. Mas o nosso bem humano é esgotável. Porque quantas vezes, gente, é mentira minha, a gente cansa de fazer o bem para determinada pessoa, ou para determinada causa, ou a gente cansa de ser bom no nosso emprego, na nossa família. Quantas vezes que a gente, um irmão, por exemplo, dentro de casa, nós estamos cansados de fazer as coisas para ele. Né? A gente vai nos cansando de ser bons, a gente vai nos cansando de fazer o bem, porque o nosso bem está ligado numa ação recíproca. O nosso bem muitas vezes está ligado naquilo que o outro pode me retribuir. E o bem, gente, agora que a gente vai entrar, porque o bem é inesgotável? Porque o bem, assim como a Amanda falou, ele está ligado num ato de doação. O bem, ele só será inesgotável quando o bem estiver com o ato de se doar. Eu estou doando, eu estou entregando sem esperar nada em troca. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1776, diz assim: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar e fazer o bem, e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo do seu coração, uma lei inscrita por Deus no coração do homem. É um dos trechos que fala justamente desse bem ser doação.
né? E quando a gente falava assim, como discernir esse bem? A nossa consciência acusa, gente. Acusa, assim, no sentido de mostrar, né? Não de apontar o dedo, né? Como a gente costuma entender a acusação, né? Ela acusa, assim, ela mostra pra mim. Né? Ainda hoje eu fui fazer algumas missões aqui da comunidade, falar com alguns sócios, alguns colaboradores da nossa obra, e a pessoa com certeza, se assistir, vai saber que eu estou falando dela. Mas assim, a gente falava justamente dessa consciência, porque a pessoa me relatou um acontecido no trabalho. E daí o chefe veio, conversou, deu a advertência, e dentro dele, dessa pessoa, foi assim um sentimento de, poxa, pisei na bola e eu tô correndo risco de ser mandado embora. Só que esse chefe não tinha mandado ele embora ainda, então, mas ele tava nessa sensação, né? Tipo, o que vai acontecer comigo? Mas naquela conversa, o chefe falou assim para ele, olha, eu quero que você faça a partir de agora, nesse momento. Você vai a tal setor, você vai fazer isso, você vai no outro setor, vai fazer tal coisa, você vai no seu grupo e vai fazer tal coisa. Aí o chefe foi embora e qual foi, o que vai acontecer a partir desse momento, né? Aí é por que eu trouxe esse exemplo para falar da consciência. Naquele momento, depois que o chefe dessa pessoa foi embora, ficou somente ele e a consciência dele. Ele ainda não tinha sido mandado embora, graças a Deus não foi mandado embora. E o chefe tinha mandado que ele fizesse algumas coisas, e tinha que ser naquele momento. Qual foi a decisão? Né? Para ele, o sentimento já era assim, você mandava embora, porque o chefe mandou fazer tudo isso, é o caminho para a porta de saída, praticamente, né? Aí ele, mesmo com esse sentimento, decidiu, vou lá, foi no primeiro setor, fez, conversou, tal, foi no outro setor, fez, tal, foi no setor dele, conversou com o grupo dele, e ele foi assim, né, nesse embate, né, eu vou ser mandado embora, então eu não vou trabalhar direito, não, mas eu preciso fazer direito, porque eu sou pago para isso, eu tô aqui para fazer isso. Não, mas ele já falou tudo isso para mim, então ele me contava dessa sensação, sabe, desse sentimento, dessa emoção que surgiu nesse momento. Mas a consciência dele acusou, a consciência dele apontou qual caminho ele deveria seguir. E o resultado de toda essa história, depois de 2 dias, essa pessoa foi elogiada em uma reunião junto com todos os membros do lugar onde ela trabalha, dizendo assim, aquilo que você fez em resposta à minha advertência foi o que manteve o seu emprego. Então percebe que diante de um ato de bondade, não pelo chefe, mas por ele mesmo, né? Um ato de bondade, uma consciência apurada, uma consciência sensível, ele pôde manter a ordem do serviço dele, ele pôde reconhecer uma falha dele, mas principalmente essa voz que ressoa no íntimo foi o que mostrou para ele o caminho do bem. Foi o que mostrou para essa pessoa qual a ação que ele deveria tomar. Porque se ele não tivesse feito nada do que o chefe dele tinha pedido, talvez ele teria sido mandado embora. Mas ele foi e cumpriu. Ele foi e percebeu que aquela atitude do chefe, da advertência que muitas vezes vem, mas o chefe está brigando comigo, mas ele está fazendo um ato de bem, ele está corrigindo, ele está cuidando da sua vida dentro do trabalho. Né? Então percebe que essa advertência do catecismo para a gente, não só da Igreja Católica, né? Não sei se todos aí que estão assistindo são da Igreja Católica, mas o catecismo nos ajuda muito a perceber assim, a concretude, né? Aquilo que é concreto da nossa vida. E essa voz, gente, ela vai ressoar no nosso íntimo em todas as situações. Eu digo todas porque são em todas. Né? Basta nós termos a disposição em querer pelo menos parar um instante. Essa pessoa falou assim, Amanda, eu fiz aquilo de errado porque eu estava com pressa, eu queria fazer logo para o trabalho. Mas eu acabei furando com o esquema da segurança. Então percebe que quando a gente não está pronto, a gente não está esperto, a gente não está sensível para esse ato de bondade, para essa voz que ressoa no nosso íntimo, a gente atropela as coisas, a gente deixa a emoção falar mais alto e a gente vai se deixando levar pela vida. E diante de uma situação, gente,
eu coloco minha mão no fogo. Se você parar para pensar um pouco, se você parar para rezar um pouco, vai aparecer alguma solução, alguma opção para que a gente possa escolher diante da situação. E aí a gente vai poder fazer a comparação e escolher por esse bem, escolher por essa ação de bem, né? Porque nem sempre, como foi no exemplo da situação, essa ação de bem é aquilo que a gente espera, né? Com Nem certeza. sempre vai vir. Ai, beleza, olha, ele chamou minha atenção, tô quase sendo mandado embora, irmão. Não, e poderia Não vai acontecer de ser mandado embora, né? Sim. Assim, por isso que a gente estava falando bem, independente da ação, né? O bem tem que prevalecer, porque ele poderia ser mandado embora. Sim. E aí não justificaria que Deus não foi bom com ele. Porque, olhando para isso, Amanda, e aí a Sônia dando um abraço, Sônia, paz, amigos, saudades, Deus abençoe. A gente muitas vezes, Amanda, e eu acho que isso que pega a gente acusa Deus. Sim. Pelo bem não acontecido. Pelo bem não acontecido em nossa vida, a gente acusa Deus. Porque a gente sempre precisa justificar em alguém. Né? Eu gosto daquela música evangélica, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Eu acho interessante essa música, né? Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, se Ele é tudo Deus. der certo, Ele é Deus. E se não der, Ele continua sendo Deus. Porque a gente avalia o bem a partir do resultado também. Gente, primeiro, o bem, para que o bem ele tenha assim uma ação em nós de realização, ele precisa ser doação. E nós não podemos esperar o final, né, o resultado para determinar que isso foi bom ou ruim, que isso me fez bem. Não é o resultado. O Maurício, que é o nosso fundador aqui da comunidade, ele sempre fala assim pra gente, realize a missão, vamos realizar a missão. Mas a nossa realização da missão não está no fim, está no meio, está no processo. O sentido da missão é ali no meio do caminho, não é o resultado que nos traz a satisfação. Claro, nos alegra, o resultado vai nos alegrar, mas o resultado não é determinante para a nossa satisfação, porque o bem é algo interior, é algo que vem de dentro do ser humano. Nós fazemos o bem por uma ação que nos envolve interiormente, uma ação, e daí nós vamos entrar nessa ação divina, né, para essa realização ser uma doação. Então, é uma ação interior que nos coloca para fora, que coloca o nosso ser para fora, que coloca aquilo que nós temos de melhor para fora. Quando a Amanda ia falando dessa situação do trabalho aí, eu falava assim, né, o bem, o que é a ação do bem em nós? É fazer com que aquilo que eu tenho de melhor saia. E aquilo que eu tenho de melhor, gente, às vezes a gente fica falando, o que eu sei de melhor? Não é muitas coisas que aparecem. Mas o que esse homem que testemunhou isso tem de melhor? A humildade. A humildade foi colocada para fora. O que o bem fez? Fez com que aquela humildade fosse colocada para fora. E essa ação é a ação que precisa acontecer em nossa vida, dentro das nossas relações. E é por isso que o bem vai se tornando inesgotável, porque é uma ação interior, é uma ação do próprio Deus em nós. É uma ação que o próprio Deus realiza em nós, e é por isso que o bem, que não é o bem-estar da Rede Globo, mas o bem que nós estamos falando, está ligado ao amor de Deus. Porque o bem, sem a ação divina, ele é só prazer. Estou errado, Dudu?
Prazer só, né? E a gente percebe que isso é tão verdadeiro que justamente diante de uma situação em que a gente se coloca dentro desse risco de se esgotar esse bem, a gente só percebe a permanência, a consistência do bem se a gente está ligado a Deus. Né? Se a gente para e reza um pouco, se a gente pensa um pouco, se a gente se coloca na realidade que o outro está. Porque se a gente olha para a gente mesmo, será que se eu fizer isso, eu vou me sentir bem? Pode ter certeza que esse bem não é o bem verdadeiro. Né? E você vai paralisar isso, você vai esperar algo em troca, você vai sempre viver nesse looping, né? Nessa repetição, nesse círculo. Eu sinto, eu ofereço e eu quero de volta. Eu sinto, ofereço e eu quero de volta. E esse bem dessa experiência concreta com esse amor que o Ângelo falava, que é o amor de Deus, é o amor, é o bem que é assim, eu tenho um bem, eu dou. Se ele voltar, beleza, ótimo, graças a Deus. Se ele não voltar, beleza, ótimo, graças a Deus. Porque não é aquilo que volta que me realiza, é aquilo que eu coloquei, é aquilo que eu doei. O que me realiza é justamente eu perceber que eu fui útil para algo, né? A live que foi falada, né? A utilidade. Sim, é justamente isso. Da gente, muitas vezes, até de repente uma pessoa não tem a utilidade física para algo, mas a utilidade de uma palavra, a utilidade de uma escuta, o que muitas vezes, gente, hoje atormentam o nosso cotidiano, atormentam as nossas famílias, é justamente a falta dessa escuta. Não precisa ter estudos, não precisa ter prática, não precisa ter profecia, não precisa ter muitas riquezas para que a gente seja essa presença do amor, essa presença do bem na vida de alguém. Né? Não precisa, como eu estou me formando em psicologia, não precisa ser um psicólogo para te ouvir, para poder fazer o bem em te escutar. Né? Precisa ser alguém disponível a fazer esse bem. É porque muitas vezes a gente escuta as pessoas, só de eu falar já resolveu o meu problema. E veja que a única ação de bem que a outra pessoa fez foi ouvir. Né? E da onde vem essa capacidade? De onde vem essa possibilidade de simplesmente ouvir alguém e a pessoa se sentir bem? É só no soltar palavras? Não. Mas de a outra pessoa consciente do bem que ela está fazendo para o outro em apenas escutar. Mas se eu não estiver ligada ao Cristo, se eu não fizer a experiência com esse amor que daqui a pouco nós vamos ler, vai ser só uma conversa, vai ser só uma partilha, vai ser só uma escuta. E não vai ter a presença de alguém que se doa, a presença de alguém que se entrega para essa outra pessoa. E esse bem maior que nós podemos realizar a todo instante está em cada um de nós, mas está essencialmente ligado a esse amor que é o próprio Deus. O bem supremo das nossas vidas, o bem que nós podemos dar, que nós podemos ser na vida de alguém, é justamente a partir desse amor. Senão, acaba muito rápido. Acaba no estalar de dedos, né? A gente aí se cansa, né? Aí você vai cansar, né? E para concretizar isso que nós estamos falando agora, né? A palavra de Deus em 1 João, que é a primeira leitura de hoje, né? Na liturgia, 1 João, no capítulo 4, vai dizer assim, é uma palavra muito conhecida nossa, né? Caríssimo, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho
como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, essa palavra de João, ela vai falar desse bem supremo, né? E aquilo que nós estávamos falando, desse bem maior. Eu vou pegar o trecho final, né? Que Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. E daí o sentido maior do bem, né? Jesus fez um bem para a humanidade. Jesus fez um bem, e esse bem não está ligado, se a gente olhar para a cruz. Gente, para Jesus, né? Olhando para Jesus, esse bem custou. Né? Esse bem não teve uma satisfação prazerosa humanamente. Esse bem, ele é fundamentado numa divindade, numa esperança da eternidade, na ressurreição. Esse bem não espera nada ali, porque o que a paixão de Cristo, o que a cruz ali naquele momento, e o que estava acontecendo, o que ele esperava das pessoas? Que reconhecesse a salvação, que reconhecesse que a partir daquele gesto as pessoas pudessem ser melhor. Então, o bem que nós precisamos hoje, né, alimentar na sociedade é justamente esse bem que vem do amor de Deus, que é fazer o bem a fim de despertar no outro que ele pode ser melhor. É o bem que nós precisamos realizar hoje a fim de olhar, a fim de provocar as pessoas a sair daquilo que elas estão vivendo para algo maior. Foi esse o gesto de amor, foi esse o bem maior de Jesus, e esse foi o maior gesto de Deus por cada um de nós, porque Deus, olhando para as nossas necessidades, Deus envia o seu Filho, para que nós compreendamos que esse bem maior que Ele fez é uma ação que precisa ser continuada, que precisa ser expressa em cada um de nós. Eu me lembrei de uma pergunta uma vez, de algumas pessoas que nos questionavam em relação à Fundação Casa. Né? Algumas pessoas, nós da comunidade Alicerce, nós temos uma missão na Fundação Casa, em parceria com a Fundação Casa, e 3 anos que a gente realiza essa missão na Fundação Casa. Então nós pegamos, né, encontros na Fundação Casa de um dia para os meninos lá. Então a gente faz teatro, a gente faz palestra, a gente vai com a música, a gente faz troca de ideia, a gente faz as partilhas individuais. Então a gente acaba da comunidade criando uma relação muito próxima com esses meninos, e que nesses últimos tempos aí estava tendo um retorno muito grande dos meninos estarem vindo aqui na comunidade depois que saíam, até mesmo dentro da fundação, né, fazendo as visitas na comunidade, e algumas pessoas nos questionavam: será que vale a pena mesmo? Será que esses meninos vão mudar de vida? Será que... Por que vocês perdem o tempo de vocês indo na Fundação Casa, depois eles saem de lá, eles nem ligam para vocês? E daí, gente, é isso o que a Amanda falou, até a consciência moral aí, né? Isso dói em nós. Porque o bem que Cristo nos colocou a realizar a partir de um carisma não é um bem esperando que aquele menino possa reconhecer o nosso trabalho. Não. O bem que nós realizamos é um bem para que aquele menino possa conhecer a salvação. Para que aquele menino possa enxergar uma possibilidade a partir da sua própria história. Isso não tem nada a ver com a minha satisfação pessoal. Né? Isso não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Ai, eu me senti bem porque aquele menino ouviu minha pregação e bateu palma. Eu falo, o lugar que Deus mais me educou foi Fundação Casa. Porque quantas vezes que eu preguei no grupo de oração, e as pessoas nos aplaudem. Nossa, você falou muito bonito, irmão.
A pessoa dá abraço, mas tocou meu coração. E eu me lembro quando eu fui pregar na Fundação Casa, eu fui trocar ideia com aqueles meninos, eles não tinham expressão, né? Braço cruzado. E eles me olhavam e ficavam encarando assim, né, mano? E fica encarando. E daí você não espera nada em troca, você está só se doando naquele momento. Só doação, você está fazendo bem por amor, por esse amor de Cristo, por esse amor que Deus entregou o teu filho na cruz. E naquele momento, quando você faz o exercício de se doar, de fazer o bem, sem esperar a mudança de nenhum deles, mas que eles encontrem a salvação. E daí, gente, não tem preço isso. Isso daí, depois que a gente sai de lá, depois que a gente sai de uma missão dessa, de Fundação Casa, e muitas vezes sem abraço, e muitas vezes sem aplauso, e muitas vezes, né, você vai apertar na mão de um deles, né, fecha a cara, mas isso é o bem maior, porque é que nem Paulo, né? Aquele momento, eu combati o bom combate naquele momento. Senhor, eu saio uma pessoa melhor. Não pela ação ou pela reação deles, mas pelo bem doado, sem esperar nada em troca. E a gente percebe que nessa palavra, Paulo vai mostrando exatamente como fazer esse bem, como executar, como perceber esse bem. Ele fala assim: foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Então percebe que para esse bem acontecer, o bem da salvação que nós procuramos, que nós caminhamos em direção a ele, foi preciso primeiro que Deus enviasse o seu Filho para nós. Não houve uma espera, não há uma espera, não é uma troca, esse bem supremo que Deus nos oferta através de Jesus Cristo. Não é uma reciprocidade, é uma conquista. E esse bem, gente, que a gente conquista a cada dia, é um bem que ele é inesgotável, ele é inigualável, ele é incomparável. A gente não consegue medir, mencionar o bem quando a gente faz justamente como Deus fez, né? Que eu não quero fazer heresia nenhuma, mas conforme a gente tem uma frase que eu não lembro quem é que diz, a gente contempla, a gente acaba se tornando, a gente se transforma naquilo que a gente contempla. Nós contemplamos Deus. Nós tomamos a decisão de contemplar a ação de Deus, a gente percebe pela palavra. Se Deus enviou o seu Filho amado para nos dar a vida, quem sou eu para reter? Quem sou eu para guardar alguma coisa? Né? Com certeza, nesse ato de doação de Deus da vida do próprio Cristo, não sei se Deus tem sentimento, mas eu fico pensando assim, é aquilo que é precioso, né? Quem é mãe, quem é pai aqui, ou mesmo quem tem alguém que ama muito, pensa assim, eu vou dar aquilo que eu tenho de mais precioso, de mais valioso, mas é justamente a partir desse mais valioso que o outro consegue fazer essa experiência de bem. E principalmente, gente, quando nós doamos aquilo que nós temos de mais precioso, esse mais precioso não acaba em nós. Né? Ele não vai se encerrar em nós, ele não vai faltar em nós. Né? Que muitas vezes a gente percebe, assim, a gente pensa em doar, né? Pensa em doar dinheiro, pensa em doar material, pensa em doar, né? A gente aqui está fazendo a construção. A gente ganha muita doação, graças a Deus, muitas pessoas são canal dessa providência para nós. E no material, a gente percebe que não falta para aquelas pessoas que nos doam. Imagina aquilo que é humano, imagina aquilo que é em cada um de nós. Se eu dou o meu amor, se eu dou a minha atenção, se eu dou a minha compaixão, gente, é impossível que isso falte em mim. Porque quando a gente recebe, eu tenho certeza que em algum momento da vida, cada um já fez essa experiência. Quando a gente recebe algo de alguém sem que essa pessoa espere algo em troca, por mais que ela não exija nada, nós nos sentimos comprometidos com aquilo. Eu ia falar obrigado, mas não. A situação, ela gera um constrangimento
que me faz pensar, peraí, mas eu só vou receber? Eu só vou ficar bebendo aqui dessa fonte? Não, eu posso fazer isso por alguém. Né? Quando a gente recebe o bem de alguém, nós reconhecemos o valor que nós temos, nós reconhecemos o bem que nós temos em nós, esse bem que habita em cada um de nós. E foi por isso mesmo que o Cristo também pode fazer isso por nós. Então perceba que é um exercício de sensibilidade e de pouca reflexão. Né? Se a gente olha para a cruz de Cristo, a gente percebe de onde vem tanta capacidade. Como, né? Como uma pessoa, gente, tudo bem, ele é Deus, mas como uma pessoa consegue se colocar na cruz ou consegue deixar todos os seus desejos. A gente vê narrativa bíblica que fala, se for possível, afasta de mim esse cálice. E quantas vezes a gente fazendo bem, a gente trabalhando na Fundação Casa, fazendo essa missão, indo lá com os meninos, conversando, se doando, se cansando, a gente para e pensa, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, gente, a realização de ter ido, de ter se doado, de ter se cansado, de ter trabalhado, acaba com esse questionamento em nós. Deve acabar com esse questionamento em nós, porque ela não vai se resumir, esse bem não vai se resumir em nós, não vai se resumir naquilo que eu sinto, vai se resumir naquilo que foi doado, vai se resumir naquilo que foi trabalhado naquele momento. Daí, com certeza, gente, um bem, ele nunca vai em direção a alguém sem encontrar um lugar para viver, para florescer, né? Um pouco tempo atrás a gente teve a reflexão do Evangelho das sementes, né, lançadas na terra. Até mesmo aquela semente que fica no solo, que não dá o fruto, ela pode virar alimento para um pássaro. Então percebe que nada que é lançado, nada que é doado pelo bem, em vista de um bem maior, nada disso é perdido. Né? E a gente percebe que nada se perde. Quando é doado com amor, quando é a partir dessa experiência, de uma doação desse amor concreto, nada se perde. E esse bem supremo, ele vai ser refletido, ele vai produzir frutos, se não na pessoa que você desejou fazer o bem, em alguém que pode contemplar, em alguém que depois vai ouvir essa história. Com certeza, gente, um bem, quando é doado pelo amor, repito de novo essa palavra, quando o bem é doado por amor, esse bem ele não fica infértil, ele não morre à toa. Esse bem, ele almeja a salvação de alguém, esse bem, ele alcança a vida de alguém. E antes mesmo de alcançar a vida de alguém, a vida de quem se dispôs a fazer esse bem já foi alcançada. Então percebe que é uma via de duas mãos, mas ela não tem dependência uma da outra. Eu decido pelo bem, por amor àquilo que eu estou fazendo. Por amor àquele que me fez o bem primeiro. Por amor a um bem maior, a um bem supremo, que ordena a minha vida, que me direciona e que me encaminha para aquilo que me realiza no bem. Eu queria partir para o final com um testemunho, porque eu lembro dessa palavra, aproveitando, e também já a possibilidade também de algumas pessoas conhecer um pouco daquilo que nós realizamos como Carisma Alicerce. A Bruna, da comunidade, colocou ali pelo Instagram, por favor, no Facebook, não dá para ver, então por isso que eu vou ler. O bem nos faz enxergar a bondade do próximo. Quando o bem é doado pelo amor, ele não morre, ele floresce e alcança a vida de alguém. Eu quero pegar essa primeira frase que a Bruna colocou aqui, porque essa passagem, acho que foi uma das primeiras vezes que nós fomos com a comunidade fazer a missão na Fundação Casa. E o tema que eu tinha em mãos era justamente esse: amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E eu precisava falar para aqueles meninos desse amor. E eu ficava pensando assim, como é que eu vou falar para esses jovens amar um ao outro? Né? Mas primeiro eles precisam reconhecer da forma e dentro da realidade que eles estão vivendo o que é o amor. Não adianta eu chegar aqui na Fundação Casa e falar de um amor a partir da minha experiência, porque as experiências e o momento que eles estavam vivendo é totalmente diferente do meu. E daí eu me lembro
que nós fomos fazer uma dinâmica. Eu me lembro que eu peguei algumas bexigas, né? E dividi em dois grupos. Dois grupos ali. E eu falava assim, esse grupo é o lado A, esse grupo é o lado B. E cada um, o lado A, vocês vão fazer ficar entre si. E vocês não podem deixar para o lado B estoure a bexiga de vocês. Mas lembrem que vocês estão com uma bexiga na mão também, que o lado B também tem a possibilidade de estourar essa bexiga. Então o grupo que ficar com mais bexigas ali vai ser o vencedor. E naquele momento eles, ô louco, senhor. Né? Aquele jeito dos meninos, ô louco, senhor. Vai fazer isso. Falei, rapaziada, larga a mão, bobeira, vamos lá, vamos lá. E a gente começou a brincadeira. E de repente, gente, aquele momento ali virou um momento alvoroço na quadra lá. Eles começaram a estourar a bexiga do outro e tal. E eu falei assim, nossa, sobrou alguns jovens com bexiga ainda. E depois a gente partiu para uma outra brincadeira. Eu falei assim, agora a gente, os mesmos grupos, a gente vai fazer uma bandeirinha. Tinha uns que nem sabiam o que era brincadeira de bandeirinha, gente, olha. Falei assim, não, senhor, o que é bandeirinha? E daí eu tive que explicar o que era brincadeira de bandeirinha. E ali a gente começou a fazer essa brincadeira de bandeirinha. E ali no meio dos meninos, alguns não se falavam, mas devido a estarem ali divididos, né, eu fui pegando aleatório, acabava caindo um no grupo do outro. E homem já viu brincadeira de homem, né, gente? Brincadeira de homem é meio violenta, né? E eu lembro que alguns dos jovens, eles tentavam tirar força um do outro e grudavam na mão do outro. Só que tinha uns que eram mais fraquinhos e eles tinham assim, eles iam até as pessoas, o outro grupo, e desafiavam os mais fortes, né? Vem aqui, dá a mão. Então, enquanto dava a mão, gente, vinha os outros amigos deles e ele grudava ele, não deixava ele. E aí ficava aquela disputa. E daí foi indo, aquela brincadeira, só risada ali, naquele momento de distração com eles. Acabou a brincadeira. Eu falei assim, vamos sentar agora na quadra para a gente fazer uma reflexão. Gente, quando alguns jovens foram sentar, alguns jovens começaram a já chorar ali. Quando alguns jovens, eu me lembro de um dos jovens que foi nitidamente, quando ele sentou, ele já dobrou o joelho, já baixou a cabeça e começou a chorar. E eu ia falar justamente desse amor próximo, né? E eu comecei essa reflexão com eles dessa forma. Eu fiz um questionamento para eles. Eu falei, por que você defendeu o seu amigo? Porque naquele momento o seu maior inimigo, aquele que você não fala na Fundação Casa, na brincadeira, você grudou ele para não deixar ele se perder. Isso é uma pequena demonstração de amor. Que ninguém, porque todos são criados por Deus. Toda criatura criada por Deus, ela é criada uma criatura boa. Independente, nós temos a semente do bem dentro de nós. Deus colocou essa semente do bem. E aqueles meninos, eu não sei qual era o que cada um estava ali, né, pagando pela sua pena. Mas, independente do que cada um tinha feito, existia naquela brincadeira, naquele momento, naquela reflexão, eu percebia nitidamente que uma semente do bem existia dentro do coração deles. E que precisava aquela semente do bem ser alimentada por pessoas corajosas, por pessoas que não ficam presas ao passado, mas que tenham a coragem de olhar para frente e de enxergar a bondade do próximo. Nós estamos, gente, necessitando de pessoas que estão dispostas a se entregar a Deus e fazer o bem para o próximo, para poder provocar no próximo e poder alimentar no próximo essa semente do bem que muitas vezes caiu na terra dura, que muitas vezes caiu em um solo com espinho, em solo pedregoso. Muitas vezes essa semente precisa do nosso toque, do nosso bem, da nossa iniciativa. Agradecemos
a participação de todos e que esse bem supremo possa ser regado, né? Se nessa noite você esteve aqui conosco ouvindo, sinta-se convocado a esse chamado, né? Sinta-se realmente convocado a procurar essa semente do bem nas pessoas. Pessoas que apontam os nossos erros, as nossas falhas, os nossos passados, os nossos traumas, já tem de monte, gente. Que nós que podemos fazer essa partilha, possamos ser os semeadores, os cuidadores dessa semente do bem nas nossas vidas. Seja você o semeador do bem na sua casa, na sua família e em todos os momentos que você puder. Lance esse bem baseado nesse amor de Cristo. E com certeza, gente, esse bem produzirá frutos em você e em qualquer outra pessoa. Mesmo que não seja o seu objetivo, mas vai produzir o bem. Ele vai produzir aquilo que realmente ele é. O bem é supremo, independente da condição. E esse bem sempre vai se desenvolver nas nossas vidas. Deus abençoe, muito obrigada pela sua participação. Se quiser entrar em contato conosco, mande mensagens no privado, entre em contato pelo WhatsApp, telefone, Facebook, Instagram. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua semana e até a próxima. E, gente, nós precisamos da sua ajuda, né? Nós somos hoje, nossa vida é para evangelizar. A nossa vida está disposta, está à disposição do Evangelho. E nós precisamos da sua colaboração para que nós possamos aí fazer com que essa obra chegue até outras pessoas, né? Nada é para nós mesmos, né? A gente não busca, né, essa satisfação, esse bem-estar, né? Esse bem-estar. Nossa vida é para o enfrentamento desse mundo. Então, gente, você não é sócio da comunidade Alicerce, é facinho. Deixa aí um comentário, eu quero ser sócio. Gente, não importa o valor, porque o valor, gente, está no coração. Os R$5 na mão de Deus transforma naquilo que é necessidade, sabe? Deus é providência, então é a sua participação. A gente tem um carnezinho da comunidade aqui, que é na construção da obra. A gente não estipula valor, são 12 parcelinhas que você, né, assume aí com a gente para a gente comprar material de construção. Graças a Deus tem voluntários que vêm trabalhar de pedreiro aqui para a gente. Meu, pega um carnezinho aí, eu posso doar R$5, né, João? Eu posso doar 10, eu posso doar 20. Eu não sei o valor que você pode doar, mas seja colaborador. Para que os jovens de Fundação Casa, para que os jovens das escolas, né, para que as famílias conheçam esse amor de Deus. As pessoas não podem passar por essa terra sem conhecer esse amor de Deus. E a sua doação é a forma que essas pessoas podem conhecer o amor de Deus. Então, seja sócio, entre em contato com a gente vai até a sua casa, né? Tem depósito aí pelo banco, mas para que a gente possa salvar vidas, para que a gente possa salvar os sonhos da nossa juventude, para que a gente possa salvar as famílias. Beleza? Deixa seu comentário aí, seja um sócio da comunidade Alicerce. Fique com Deus. Até... Que dia hoje, meu Deus? Quarta-feira, sexta-feira. Sexta-feira, Padre Cipriano. Sim. Padre Cipriano, especial junto com a Bruna e o Maurício. Sexta-feira, o Padre Cipriano e os membros da comunidade Alicerce. Fica com Deus, não perca, gente. Vai estar imperdível sexta-feira. Tchau, até mais!